Fala, galera, vamos começar aqui. Então, hoje a gente fecha a parte conceitual dessa disciplina de blockchain e aplicações descentralizadas. Então, eu vou falar um pouquinho de apps, né, que são as aplicações descentralizadas, e alguns estudos de caso, né, que estão aí na indústria sobre o uso de blockchain, né, e aplicações descentralizadas. Tá, então, nossa agenda aqui para hoje tem aplicações descentralizadas, estudos de caso de aplicações descentralizadas aplicadas a negócio, quando usar e quando não usar blockchain, né? Acho que essa aqui é uma coisa interessante para a gente saber se está usando a tecnologia da maneira apropriada, e falar de redes públicas, privadas e permissionadas. Primeiro, a gente já tinha visto esse conceito, né, de aplicações descentralizadas, né? Qual que é a ideia? São aplicações que não possuem uma entidade centralizadora. Então, o blockchain ele vem para permitir que a gente faça essas aplicações com uma infraestrutura toda voltada aí para segurança, privacidade, entre outras coisas. Tá? Existem algumas tecnologias que suportam o desenvolvimento dessas aplicações descentralizadas, que a gente vai estudar nesse curso é o Ethereum, só que existem outras, tá? Então, por exemplo, a Quorum, ela é um desenvolvimento do Ethereum para redes permissionadas. Então, quando a gente está num ambiente empresarial, muitas vezes a gente precisa de controle de acesso, entre outras coisas, e não uma rede pública. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente esses conceitos. Então, a gente tem a opção de usar, por exemplo, o Quorum no lugar do Ethereum, tá? E programar da mesma forma, por exemplo, os smart contracts, em Solidity, etc. e tal. Tem um outro framework aqui que é muito conhecido, que é o Hyperledger Fabric. Esse cara aqui ele surgiu na IBM, tá? A IBM desenvolveu ele para ter a plataforma dela de blockchain, mas depois ele foi migrado junto com todos os outros produtos que vêm com a marca Hyperledger para a Linux Foundation, tá? Então, hoje em dia, a Fundação Linux que toma conta do Hyperledger, tá? Então, é tudo open source, é tudo feito de uma maneira bem transparente, e é legal da gente aprender também. Tem uma outra, chama Corda, é o nome da empresa, e a tecnologia, na verdade, o nome da empresa é R3, e a tecnologia chama Corda, tá? Então, assim, o Corda ele é uma tecnologia para desenvolvimento bancário, tá? Então, o foco é muito na área de finanças e os bancos usam, né, com uma certa frequência o Corda para desenvolvimento de blockchain. E existem outras também, tá? Então, assim, não quer dizer que porque a gente vai aprender o Ethereum, né, que só existe o Ethereum para fazer aplicações descentralizadas. Não, existem muitas outras. Tá, aqui deve ter ficado pequenininho no slide, né, mas só para mostrar para vocês, né? Aqui embaixo tem a referência de onde eu tirei essa imagem. A quantidade de estudos de caso que a gente tem de uso de blockchain, cara. Então, assim, é muita coisa. Então, aqui vem mostrando por segmento, né? Então, por exemplo, governo, né? A União Europeia utilizando a parte de identificação, né? Lá na Suíça, pagamentos mobile, tá? Tem um cara aqui que é bastante conhecido também, que é o Ripple. O Ripple é uma tecnologia e blockchain também bastante conhecida, né? Parte de seguros com a IG, tá? Proteção de espécies, tá? Créditos de carbono. Você vê aqui que eles estão sempre botando quem é que é a empresa que está fazendo aqui e a tecnologia que está usando, né? Então, por exemplo, esse cara aqui usou o Hyperledger, tá? A Azure oferece lá uma plataforma na Azure, né? A Microsoft oferece lá na Azure suporte ao blockchain Ethereum, né? Border Control, né, que é entre o controle de fronteira, supply chain lá do Walmart com a IBM, e assim vai, o healthcare, shipping, né, que é a parte de navios, né, a Maersk, que é uma das grandes aí,
transportadoras, a parte de container utiliza, né? Real estate, energy, e assim vai, gente. Então, assim, a quantidade de estudos de caso aqui de uso de blockchain em diversos segmentos, tá? Isso aqui só faz crescer. E, assim, a tendência, quando a gente tem uma tecnologia que só faz crescer, é ela começar a se tornar mainstream, né? Hoje em dia, a gente tem aí a parte de machine learning que está crescendo muito, né? E se tornando um mainstream, né? Todo mundo está querendo usar ou está usando de alguma forma. E o blockchain, do jeito que está indo, né? Todas as enterprises usando, ó, por exemplo, Google, tá? Entre outras, está também caminhando para esse sentido, né? Então, aqui tem diversos estudos de caso, né? Vocês podem dar uma lidinha depois, tá? Como é que são as utilizações. Vou mostrar mais coisas aqui para vocês, né? Essas imagens aqui, todas eu tirei da internet, coloquei a fonte aqui para vocês, que são recentes, né? 2020. Então, esse CB Insights, ele traz informações aí sobre algumas tendências, né? Ou tecnologias que são de ponta. E eles listaram aqui as tecnologias ou empresas que são mais cotadas ou tem maior potencial, né, dentro da parte de blockchain, e separando por mercado, né? Então, mercado de capitais, custódia e serviços de wallet, né? Por exemplo, aparece aqui blockchain.com, tá? Tem alguns caras que são muito conhecidos aqui dentro, né? Digital Currency Group, tá? Parte de ativos, né? A parte de dados, tem alguns caras, mining, né? De informações de blockchain, por exemplo, Bitfury, muito conhecido. Aqui a parte de infraestrutura, né? Eu falei da Consensys, tá aqui a R3, que faz o Corda, tem outras aqui também. As exchanges, né? Que fazem negociação de ativos, como se fosse uma bolsa, né? Coinbase, Binance, as mais famosas, né? Acho que a Binance é a maior de todos. Temos Coinbase e o Bitpanda também são bem conhecidas. Tá? Wallets para consumidor, Analytics, trade de finanças e assim vai, né? Então, vocês podem dar uma olhada aqui, tem bastante informação, bastante empresas aqui, caso vocês queiram se informar melhor sobre esse mercado aí de blockchain, como é que está hoje em dia, né? E a IBM faz o mapinha dela também, né? Então, assim, esses aqui são... Aí é uma mapinha só dela, né? 2020 também, está aqui embaixo. Da onde ela está atuando, com que empresas ela está atuando, os projetos que ela está fazendo aí na parte de blockchain, né? Então, ó, repara, né? Tem projeto aqui no Brasil, né? Tem Banco do Brasil, Tecban, Santander, tá? E entre outras. Tá? Caixa, Siscob, falando real-time money transfer aqui no Brasil, né? E no mundo inteiro, né? A gente tem diversos casos aí na Austrália, Estados Unidos tem um monte, né? Tem um hub, né? Que da parte de cripto, né? De criptomoedas e blockchain na Suíça, né? Que o pessoal chama até de Crypto Valley. Então tem muita coisa lá, porque a Suíça é um hub da área de finanças e de bancos, né? Então essa área é bem desenvolvida por lá também. Tá, então aqui tem alguns exemplos, ó, um monte de empresas grandes, Nestlé, Carrefour, Walmart, e assim vai, todo mundo utilizando blockchain já. Cisco, Nokia, isso a tendência é só crescer. Além disso, aí aqui não tem imagens, eu deixei só o link para vocês, depois eu compartilho o slide, né? Posso clicar aqui e mostrar rapidinho. Forbes, que é uma revista famosa, né? Os 50 lead companies in employing blockchain, né? Deixa eu dar uma clicada aqui só para mostrar aqui rapidinho, vai sair um pouco dos slides, né? Mas só para a gente olhar, né? Aí vai colocando as pessoas, né? Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem esse rosto aqui, ele é o fundador, né, da Binance, né, o CZ. É um cara, um dos mais conhecidos, né, e acho que ele já está
multimilionário, se não for multibilionário com o mercado de blockchain. Tá? Então, assim, tem aqui toda uma explicação, se vocês forem passando, né? E vocês vão ver aí quem são as empresas que estão mais usando aí o blockchain. O Baidu, a Binance, né, que eu falei, Boeing, Cargill, Carrefour, e assim vai. Tem a historinha de cada um, qual é a tecnologia que eles estão usando, ó. Hyperledger, são os casos da IBM, né? E tem outros usando, por exemplo, o Ethereum, e assim vai. Coinbase usando Ethereum, tá? E tem um monte, tem 50 aqui para vocês darem uma olhadinha com calma e ver o quanto que o blockchain está sendo utilizado, né? Ver se tem algum legal aqui. JP Morgan Chase, né, cara? JP Morgan é um dos bancos mais inovadores aí no mundo, né? Foram eles que criaram o Quorum, né? Eles pegaram lá o Ethereum e colocaram a parte de permissionamento nele e criaram o Quorum. Depois eles liberaram o Quorum e aí o Quorum foi... Agora a administração do Quorum está com a Consensus, né? Microsoft, tá? E assim vai. Oracle, a Oracle também é campeã de vender serviços em nuvem, tá? Trabalhando muito com Hyperledger. PayPal, né? PayPal aí recentemente está aceitando, né? Troca aí de criptomoeda, fazer pagamento usando PayPal, utilizando criptomoeda, né? Que é uma coisa muito interessante, porque o PayPal ele é muito bem aceito, né? Por exemplo, eu faço compra de mercado e pago com PayPal, faço compra online e pago com PayPal. Então, eu poderia pagar minhas compras com, por exemplo, Bitcoin. Seria muito interessante. Samsung, isso utilizando aí mercado normal, né? Eu faço compra no mundial, né? E aí poderia pagar com Bitcoin usando PayPal. Tá, e assim vai. Tem um monte aqui. Uns casos interessantes. Swisscom, a Suíça, você vai achar um monte de coisa na Suíça sobre blockchain. Telefônica, né? O grupo aí que tem a Vivo também. A Visa está investindo muito forte nessa parte de criptomoedas. Eles querem realmente ser os líderes nisso, né? E aí estão querendo aceitar pagamento em cartão com criptomoeda, trocar moeda fiat por coisa no cartão de crédito, por criptomoeda no cartão de crédito. Então, assim, a Visa está bem na frente nessa parte também. Tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhada com calma nessa matéria, para vocês poderem pegar esses estudos de caso e ver aonde que estão sendo utilizados, né, a parte de blockchain. E aí vem a pergunta, né, quando usar e quando não usar blockchain. Tá? Esse fluxograma aqui eu peguei lá do Hyperledger, tá? Você pegar o material oficial lá deles, eles vão te dar esse fluxograma aqui de um decision path, né? Um caminho de decisão quando você precisa e quando você não precisa de um blockchain. Tá? Então, olha que interessante. Aqui tem algumas perguntas, né? Então, vou pegar aqui, ó. Need for shared common database. Você precisa de um banco de dados comum, compartilhado. Repara que nesse decision path, se você cai aqui, ó, no não, não precisa de um blockchain. Então, cara, eu consigo fazer com um banco de dados centralizado, cara, e não preciso compartilhar isso com ninguém? Pô, então você não precisa de blockchain. Tá? Porque o blockchain é um banco de dados compartilhado, né? O Distributed Ledger, né, é um banco de dados compartilhado, comum, né? Múltiplas partes envolvidas. Pô, se eu vou fazer um sistema para uma pessoa só, ou então para um grupo só, talvez eu não precise de blockchain. Então, saída. As partes envolvidas têm incentivos conflitantes ou não confiáveis. Tá? Então, as pessoas não confiam umas nas outras. Por exemplo, troca de dinheiro, né, moeda, a gente sempre confere, né? A gente, se o cara vai fazer uma transferência bancária para tu e fala, eu fiz a transferência, tu vai lá, entra no site do banco e vê, né, se ele fez mesmo, porque muitas vezes não é confiável. Agora, se você está transacionando, por exemplo, com pessoas 100% da sua confiança, por exemplo, dentro da mesma empresa, ou então está transacionando lá com, sei lá, tua mãe, cara, que você confia aí 100% nela, né?
Espero que sim, né? E aí você não precisa do blockchain. Você pode simplesmente confiar na pessoa e acabou, né? Mas se as partes são conflitantes, né, têm interesses conflitantes ou não são confiáveis, né, seria interessante usar o blockchain. As regras governando os participantes são uniformes, né? O blockchain ele é uma rede peer-to-peer, né? Então, assim, cada par ele tem as mesmas funções do outro par. A gente não tem um super par, né? Apesar da gente ter, por exemplo, no blockchain, nós validadores e nós que fazem transações, os nós validadores também podem fazer transações, entendeu? Então, assim, não é muito diferente. Todo mundo tem todas as funções, a menos de algumas funções limitadas, por exemplo. Eu não quero ser miner, né? Não quero ficar minerando, mas eu só quero transacionar. Mas na rede, a gente tem que ter aqui uma coisa que é uniforme, né? Se a gente tiver, por exemplo, muitos níveis, né? Muita diferença de função entre os participantes da rede, pode ser que o blockchain não seja o adequado. Tá? Você precisa, né, de um log imutável e objetivo, né? O blockchain ele rastreia tudo, né? Ele deixa tudo no histórico. Então, se isso for realmente necessário, você pode precisar do blockchain. Se não, talvez não precise. As regras das transações não mudam com frequência. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí na parte de Ethereum, que a gente, para fazer a substituição de um contrato inteligente, podem haver taxas, né, e pode haver um custo computacional significativo. Então, se a gente tiver que ficar mudando regra toda hora, talvez isso afete um pouquinho o uso do blockchain, tá? E a gente tem uma última pergunta aqui, que é, as transações são públicas? E aí o Decision Path aqui é o seguinte, se você chegou até aqui, você já decidiu assim, pô, eu preciso do blockchain, eu já estou satisfazendo aqui todos os requisitos básicos, né, para ter um blockchain, mas eu chego aqui e falo o seguinte, qual é o tipo de blockchain que eu preciso? Por exemplo, público, todas as informações estão disponíveis, ou eu não quero disponibilizar todas as informações, né? Assim, se você não quer disponibilizar todas as informações, talvez você use uma rede permissionada, tá? A gente vai ver o que é isso aqui, né? Então, a gente tem alguns tipos de redes de blockchain, né? As públicas, qualquer um pode ter acesso às informações, por exemplo, Bitcoin, a rede principal lá do Ethereum. Então, você entra lá e qualquer transação você pode consultar, né? Agora, os dados são anônimos, a gente não sabe de quem são aquelas transações. Tá? Então, a privacidade ela é obtida através do anonimato desses dados, né? Por outro lado, a gente tem redes que são permissionadas e tem todas aquelas tecnologias que eu falei antes, né, que permitem a gente usar essas redes, né, Quorum, R3, Hyperledger, tá? Somente os membros da rede têm acesso aos dados nela e existem níveis de permissão. Por exemplo, talvez eu não possa transacionar com dados dos outros, ou talvez eu não possa nem ver os dados dos outros. Então, assim, existe confidencialidade, autenticação e autorização, tá, nessas redes permissionadas. E aí, é claro, a gente precisa de tecnologias que suportem isso, né? Por exemplo, o Ethereum e o Bitcoin não são permissionadas, tá? E ainda existe um terceiro tipo aqui, que é um tipo não tão comum, mas que a gente pode utilizar, que são redes privadas, ou seja, eu não permito nem que as pessoas saibam que a rede existe, tá? Eu vou fazer tudo no meu ambiente local, não vou publicar em lugar nenhum, tá? Por exemplo, quando a gente está fazendo debug ou está fazendo desenvolvimento, né, no blockchain, a gente pode fazer isso numa rede privada, local, só nossa, tá? Ou se você achar que deve, ou então tiver uma infraestrutura que garante alguma segurança para você da sua própria rede, né? A rede que eu digo rede de computadores, né? Você pode implantar uma rede que seja privada mesmo, por exemplo, usar um VPN ou colocar lá atrás de uma intranet, né? E transferir a parte de garantia aí da confidencialidade dos dados para outra parte do sistema, tá? E aí você usa uma rede privada, tá? E não uma rede permissionada. Beleza. Então, o que a gente viu hoje, né? Aplicações descentralizadas, falamos de alguns casos,
estudo de casos de aplicações descentralizadas aplicadas a negócios, quando usar e quando não usar o blockchain, tá? E formas de redes públicas, privadas e permissionadas. Na semana que vem, aí sim, né, agora a gente acabou a parte conceitual, vou falar da estrutura do Ethereum, e eu tinha prometido na última aula falar disso, né, mas ainda faltavam alguns itens aqui conceituais para a gente ver, e aí sim, na próxima aula a gente vai falar de Ethereum. Beleza? É isso aí, pessoal. Vou voltar lá para a reunião para a gente poder conversar, tirar essas dúvidas. Valeu, gente. Um abraço.